A Covid-19 tem causado efeitos devastadores em todo o país. E as regiões mais pobres são as que mais sofrem, inclusive até as consequências econômicas da pandemia. Nesse cenário, que impacto a redução à metade do auxílio emergencial pode ter sobre a população e a economia de Pernambuco? Sobre este e outros temas, nós vamos conversar com o senador Humberto Costa, do PT, porque o desenvolvimento de Pernambuco é assunto de Estado. Senador Humberto Costa, obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado, Silvio. Prazer poder falar com todos aqueles que acompanham a TV Senado. Obrigado da nossa parte, senador. Vamos começar falando sobre a questão da Covid-19, é um tema que, infelizmente, temos que tratar com todos os senadores. Vamos começar, no caso de Pernambuco, pela questão das escolas, a volta às aulas. Em vários estados, Pernambuco inclusive, né, senador, já se discute a volta às aulas. Mas em alguns países onde isso aconteceu, as atividades presenciais acabaram canceladas porque muitas crianças contraíram a doença. Os Estados Unidos é um exemplo, né? É um caso bastante concreto que a gente pode citar. No caso brasileiro, apesar de nós já estarmos há mais tempo com as escolas fechadas do que a maioria dos países do mundo, nós temos alguns fatores a considerar ainda antes de começar essas aulas, né, senador? O que o senhor acha sobre isso? Sim, com toda certeza. Eu acho que nós devemos ser muito cautelosos com essa tomada de decisão. Primeiro porque não são apenas as crianças que voltam à escola. Os professores voltam, os coordenadores também, alguns deles fazem parte dos grupos de risco, pessoas idosas ou que têm comorbidades. Por outro lado, algumas delas também convivem com pessoas nessa mesma condição. E as próprias crianças, que podem levar para a sua casa uma doença que pode atingir pessoas que têm comorbidades ou que são também idosas, não é? Por outro lado, qualquer atitude nesse sentido precisa levar em consideração um preparo das escolas para que elas tenham condição de implementar aquelas medidas de proteção adequadas, as medidas de segurança, de afastamento pessoal, de acesso à água, de acesso a agentes sanitizantes para enfrentarmos o vírus, e portanto, algo que só pode ser definido quando nós tivermos realmente uma condição para que isso aconteça. Por outro lado, também preocupa o fato de que todas as pesquisas de opinião feitas no Brasil até agora mostram uma cautela ainda maior dos familiares, né? Os pais, todos eles estão muito preocupados com a possibilidade de mandar seus filhos de volta para a escola. Agora mesmo nós já identificamos em Pernambuco e em vários estados do Brasil uma doença muito grave que se chama uma síndrome multissistêmica inflamatória pediátrica, que aqui em Pernambuco já matou uma criança, mas que já cometeu no Brasil mais de 170, e se acredita que esse número seja ainda maior. Então, juntando isso com a informação de que boa parte das crianças tem a doença sem apresentar sintomatologia, realmente é algo muito preocupante abrir sem essas garantias. Logicamente que é péssimo também para essas crianças, para o país, o fato de estarmos praticamente perdendo um ano letivo completo. Mas, mais uma vez, é o momento de nós colocarmos a vida, a saúde, a segurança acima de qualquer outro bem da sociedade. É verdade, senador. Senador, o presidente Bolsonaro vetou quase que integralmente um projeto que estabelecia um pacote de medidas para socorrer a agricultura familiar durante essa crise econômica da pandemia. Mas não são justamente os agricultores familiares que estão mais sofrendo nesse momento, porque são pequenos produtores, têm a dificuldade de escoar a produção, a queda da demanda natural, com as pessoas ficando em casa, com o isolamento, a dificuldade de você levar o produto para as pessoas.
tudo isso não causou uma situação ainda mais grave para o agricultor familiar, senador? Sim, causou uma situação muito difícil, né? Os agricultores familiares, que aqui em Pernambuco, né, eles representam 80% daqueles que produzem em termos de agricultura, em termos de pecuária, portanto, é uma parcela muito expressiva do setor primário no nosso estado, que já vinham sofrendo com o fato de que o isolamento social ao qual eles também tiveram que se submeter fez com que eles tivessem um aumento na dificuldade de escoar a produção, de manter a própria produção, os preços também que terminaram no primeiro momento tendo uma queda significativa e, portanto, são perdas muito expressivas. E foi com essa preocupação que o Congresso Nacional aprovou um projeto que continha algumas questões fundamentais. A primeira delas foi a garantia de um auxílio emergencial para os trabalhadores da agricultura familiar. Um auxílio emergencial na faixa semelhante a esse auxílio emergencial que a população está tendo, portanto, R$3.000 por um período de 5 meses, podendo chegar até R$6.000 quando dissesse respeito a mulheres chefes de família. Paralelamente a isso, também houve uma proposição de um apoio, de um fomento à agricultura familiar, feito por intermédio de empréstimos bancários, no valor de R$2.500, podendo chegar até R$3.500, a depender das condições do agricultor, além de um processo de negociação emergencial de débitos que não estão podendo ser honrados exatamente por conta dessas perdas da pandemia. Lamentavelmente, o presidente da República vetou praticamente todo o projeto. E esses agricultores agora estão vivendo uma situação dramática, né? E na expectativa de que nós possamos fazer aquilo que deve ser o papel do Congresso. Ora, se o presidente da República rejeita, o mais rapidamente nós temos que derrubar esse veto para dar a esses trabalhadores da agricultura familiar, que aqui em Pernambuco representam uma parcela tão significativa da população do nosso estado, a possibilidade de se restabelecer esse projeto original e viabilizar esse apoio que é tão essencial nesse momento. E eu creio que é isso que o Congresso Nacional vai fazer o mais rapidamente possível, derrubar esse veto, esse projeto de apoio à agricultura familiar. Já foi feito algum contato com o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, para a marcação de uma sessão para discutir esse veto, senador? Sim, todos nós estamos pressionando, né? É provável que nessa semana, de 7 a 11, nós tenhamos a votação daquele veto que o governo apôs àquela proposta de manutenção da desoneração da folha de pagamentos por mais um ano, que é relevante, que é importante, especialmente para aqueles segmentos que mais empregam a mão de obra no nosso país. Então, é provável que nessa semana, no mais tardar na semana que vem, esse veto seja votado, mas nós estamos fazendo um esforço para que outros vetos sejam votados também, inclusive esse que trata da agricultura familiar e o apoio, né, para que esse segmento consiga, né, se manter, superar, passar por essa transição da quarentena na agricultura familiar, muito especialmente aqui no nosso estado. O senhor mencionou numa resposta recente, senador, a questão do auxílio emergencial. Um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte mostrou que na maior parte dos estados do Norte e do Nordeste, a participação do auxílio emergencial dado pelo governo federal desde o início da pandemia
já supera 25% da massa da renda geral. Então, o senhor pode nos dizer que efeitos o senhor espera que venham a acontecer em Pernambuco se realmente esse auxílio emergencial for reduzido à metade do seu valor, descendo de R$600 para R$300, como anunciou o governo federal? Sim, no caso nosso, com toda certeza, nosso, e eu falo aí não somente em termos de Pernambuco, mas do Nordeste como um todo, é uma situação extremamente grave, porque da mesma forma que no Rio Grande do Norte, aqui também a parcela da população que foi beneficiada pelo auxílio emergencial é muito grande. Em Pernambuco, só do Bolsa Família, são mais de 1 milhão de pessoas que são beneficiadas, mais de 1 milhão de famílias que são beneficiadas. E o auxílio emergencial, ele beneficiou um número ainda maior. Tanto é que a atividade econômica em muitas cidades do interior só pôde ser mantida porque houve o somatório de benefícios que a população tem. Por exemplo, o BPC, o benefício de prestação continuada, que atinge as pessoas idosas e as pessoas que têm deficiência física, o Bolsa Família e o auxílio emergencial. Isso permitiu que as feiras continuassem a existir, isso minimizou o prejuízo da agricultura familiar com essa pandemia, isso permitiu que o pequeno comércio nas cidades do interior, especialmente, pudesse se manter, e inclusive nas regiões metropolitanas, a própria região metropolitana do Recife. Então, esse abono, esse auxílio, ele é fundamental não só para que as pessoas possam sobreviver. Todas as pesquisas demonstram que a maior parte desse recurso foi gasto com alimentação. Portanto, o corte desses recursos vai produzir fome para uma parcela expressiva da população e vai diminuir a atividade econômica em toda essa nossa região. E nós sabemos, inclusive, que a redução dessa atividade econômica vai produzir mais desemprego no Brasil, e mais particularmente aqui no Nordeste e aqui em Pernambuco. Então, nós estamos lutando para que essa proposta do governo de reduzir de R$600 para R$300, ela não seja aceita pelo Congresso Nacional e nós possamos garantir até dezembro, pelo menos, que essas parcelas estejam na faixa dos R$600, como estiveram até agora. Sim, senador. Só lembrando aqui para os nossos espectadores, para as pessoas que nos acompanham nesse programa, o senhor já citou até algum número, mas 57% dos domicílios pernambucanos receberam algum tipo de auxílio do governo federal relacionado à pandemia da Covid. Quer dizer, 6 de cada 10 lares pernambucanos dependem realmente desse apoio, né? E isso vai ser muito, muito importante no momento da recuperação econômica do Estado. A gente viu o Produto Interno Bruto brasileiro sofrendo uma queda de 9,7% no segundo trimestre desse ano, consequência da pandemia. Aparentemente, em Pernambuco, essa queda foi ligeiramente menor, mas mesmo assim foi muito grande, né, senador? Como o Estado está se preparando para uma recuperação econômica depois que essa pandemia passar? Bem, essa perda foi menor exatamente porque boa parte das atividades econômicas do nosso Estado dependem da renda da população, Os estados do Nordeste, eles têm uma atividade industrial, uma atividade econômica muito ligada à produção de bens de consumo popular e, portanto, essa ajuda emergencial que foi dada, ela foi muito importante para que as perdas do nosso Estado elas fossem um pouquinho menor, E nós entendemos que, se de fato houver essa redução do auxílio emergencial, a capacidade nossa de retomar as atividades econômicas vai ser menor. Ainda mais quando o Estado está experimentando
uma redução muito significativa da arrecadação de impostos estaduais, como o ICMS, outros impostos estaduais, que a população está adiando o seu pagamento, ou que o próprio governo do Estado propôs o adiamento. Então, realmente é um momento difícil. E nós acreditamos que vai ser muito difícil, isoladamente, qualquer Estado brasileiro conseguir se recuperar. É preciso que o governo federal, que o Estado nacional, ele promova algumas ações que façam com que a atividade econômica, mesmo que lentamente, possa se recuperar. Alguns recursos para os programas sociais, para as políticas sociais, devem ser mantidos, preservados. Alguns investimentos públicos precisam ser feitos, como a retomada de obras paradas, para que, de fato, nós possamos ter uma retomada gradual da atividade econômica e, com isso, nós possamos retomar, não é, o desenvolvimento do nosso Estado. Outra questão importante é que Pernambuco já vinha negociando de um longo tempo, não é, a possibilidade de empréstimos internacionais, que estavam muito bem articulados, que estavam na iminência de serem aprovados e que estavam submetidos unicamente, não é, às definições do Ministério da Economia, do Tesouro Nacional, em termos da capacidade de endividamento do Estado. E nós, no Congresso, inclusive, aprovamos medidas para facilitar isso. Só que, com a pandemia e a redução drástica da arrecadação do Estado, essa capacidade de endividamento ela tem que ser revista na mesma proporção. Senão, o Estado não poderá adquirir esses recursos que podem cumprir um papel importante na articulação, na realização de investimentos públicos e, com isso, uma retomada da atividade econômica do Estado de Pernambuco. Falando em grandes obras públicas, como o senhor sugeriu na resposta anterior, o senhor foi relator da Comissão de Acompanhamento das Obras da Transposição de Águas do Rio São Francisco na legislatura passada, né, senador? E qual é hoje a situação dessas obras no Estado, quando a gente sabe que a transposição das águas precisa, além da grande obra federal que vem há anos sendo realizada, precisa também de obras complementares que muitas vezes ficam a cargo do Estado, né, do governo do Estado. Como está a situação em Pernambuco? E na mesma questão hídrica, eu lhe pergunto, a seca no sertão pernambucano esse ano parece que deu uma trégua, né, senador? Em parte, não é? Mas, na verdade, nós já temos aí algo em torno de 1/3 dos estados em situação de emergência por conta da redução do volume de chuvas, né? Nós estamos em setembro, na expectativa de que até o final do ano nós possamos ter boas chuvas, não é? Mas, nesse momento, isso ainda não é real. Por outro lado, algumas medidas que foram tomadas pelo governo federal podem fazer com que os danos provocados por essa redução das chuvas possam ser maior. Por exemplo, aqui em Pernambuco, não é, nós tivemos 1/5, né, no Nordeste, aliás, apenas 1/5 das cisternas que foram construídas em 2014, durante o governo Dilma Rousseff, apenas 1/5 disso foi construído agora em 2019, apenas 30 mil cisternas. E as cisternas elas têm ocupado uma função importante no enfrentamento da seca, especialmente para a garantia da água para consumo humano. Em alguns casos também para algumas atividades pequenas de irrigação. Então, a redução de programas como esse causa, de fato, muitos problemas. Agora, Pernambuco teve uma vantagem que conseguiu concluir o principal ramal que passa por dentro do Estado, da transposição, que é o ramal leste, e que já atende uma boa parcela da população. É verdade que a principal obra
para fazer chegar a água, especialmente na região mais seca do nosso estado, que não é o sertão, é o Agreste, não é? Que é a adutora do Agreste, é uma obra que nós estamos o tempo inteiro cobrando para que ela seja acelerada. Mas ela vem sendo feita, vem sendo realizada e ela é crucial para o enfrentamento, não é, da escassez hídrica no estado de Pernambuco. Não é? E nós temos trabalhado, não é, denunciado, inclusive, que esse governo tem feito mais barulho do que efetividade nas suas ações. O presidente Bolsonaro, por exemplo, inaugurou recentemente uma obra no Ceará que, desde a saída da presidenta Dilma, em 2016, ela já havia deixado com 94% da obra concluída. Então, mais do que festa, mais do que comemorações, nós queremos ações, que esses recursos sejam liberados, que o ramal do Agreste possa avançar e que nós possamos ter uma conclusão definitiva, não só do projeto principal, mas dos projetos complementares a essa transposição do Rio São Francisco. Senador, vamos conversar um pouco sobre educação pública no estado de Pernambuco. Os últimos resultados do IDEB mostraram que é o resultado do IDEB de 2017, esclarecendo as pessoas que nos acompanham, porque o 2019 ainda não finalizou todos os números. Então, estamos falando dos dados de 2017 que foram divulgados no ano passado. O Estado superou a meta prevista para ele no IDEB e até cresceu nos 3 níveis pesquisados, que é o ensino fundamental, anos iniciais, o ensino fundamental, anos finais e o ensino médio. Mas ficou bastante aquém ainda do índice que é considerado pelo menos bom, né, que seria o 6. Né? Um fator positivo é que o desempenho dos alunos de Pernambuco nas provas de português e matemática melhora ao longo da sua trajetória escolar, ou seja, as notas no ensino, nos anos iniciais são menores, melhoram no fundamental e melhoram ainda mais no ensino médio. Mas o que mais pode ser feito no estado de Pernambuco para que a educação pública melhore de qualidade ainda mais e a gente consiga pelo menos chegar nessa nota 6, senador? Bem, uma das coisas que já influenciou bastante na melhoria, não só da condição de avaliação de Pernambuco, mas de vários estados do Nordeste, foi a implementação do IDEB, né? Do Fundeb. Né? O Fundeb, como você se lembra, foi criado em 2006, né? E o Fundeb ele teve um aporte importante de recursos do governo federal, da União, e esses recursos, a maior parte deles, foi distribuído de acordo com as condições financeiras e econômicas de cada estado. Então, os estados mais pobres foram muito fortemente beneficiados, aqueles que gastavam menos per capita com a educação. O resultado é que você pega hoje no Nordeste, o Ceará, Pernambuco, o próprio Piauí e o Maranhão melhoraram bastante, né, na avaliação feita pelo IDEB. Agora, com a renovação do Fundeb, e inclusive com a constitucionalização dos valores da União para o Fundeb, não tenha dúvida de que nós vamos melhorar ainda mais esses indicadores. O governo federal vai sair de uma participação de 10% no atual Fundeb, vai chegar a 23% do financiamento total do fundo em 2026. Uma parte significativa desses recursos, 70%, vai ser gasto com os profissionais da educação. Esse é um dos grandes problemas dos estados mais pobres, não conseguirem atingir indicadores melhores, porque nós não conseguimos dar uma boa valorização aos profissionais, especialmente aos professores. Nós vamos ter recursos adicionais, porque hoje os estados e os municípios eles podem utilizar uma parte do recurso do Fundeb para pagar
aposentadorias e pensões, e isso também não vai poder ser feito. Então, é um recurso a mais que vem. Então, eu não tenho dúvida de que, nesses próximos anos, com esse recurso adicional, com a implementação do custo aluno-qualidade, que trata da melhoria da infraestrutura das escolas, dos serviços que são oferecidos, nós vamos avançar bastante. E, em termos de Brasil, vamos avançar mais porque o Fundeb ele trazia uma injustiça também. Qual era a injustiça? Existem estados ricos que têm municípios pobres, e esses municípios pobres não podiam ser beneficiados porque, pelo critério anterior do Fundeb, esses municípios não podiam receber recursos. Isso vale para o Nordeste. Por exemplo, o Rio Grande do Norte, que tinha uma grande receita de royalties de petróleo, ele não recebia recursos do Fundeb. Agora, ele vai poder receber porque, apesar do Estado ter uma boa condição de investimento, de educação, por conta dessa referência do investimento per capita, mas muitos municípios não tinham isso. E agora eles poderão ter. Então, eu acredito muito que nós vamos, nos próximos anos, aí, por conta do novo Fundeb, ter uma condição de avanço importante do nosso Estado na área da educação. E o governo do Estado tem feito muito bem a sua parte. Senador Humberto Costa, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, um grande abraço para você e um abraço para todos os telespectadores da TV Senado. Nós também mandamos o nosso abraço para os nossos espectadores, lembrando que essa entrevista já está disponível para você compartilhar ou baixar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou no nosso canal do YouTube. Se você prefere, temos em podcast também nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Assunto de Estado.